O segredo do Salmo 77. Quando parece que Deus está em silêncio. Filho, filha, senta aqui comigo um pouquinho. Hoje eu quero te contar uma história que está na Bíblia, no Salmo 77. É como se fosse o desabafo de alguém que ama a Deus, mas que passou por um momento muito difícil. Às vezes, parece que a gente fala com Deus e ele não responde, né? Esse salmo fala justamente disso. Mas no final, ele nos mostra um segredo poderoso. Vamos juntos entender? Versículos 1 e 2. Quando o coração aperta. A minha voz se dirige a Deus, e eu clamo. A minha voz se dirige a Deus, para que ele me ouça. No dia da minha angústia busquei o Senhor. A minha mão se estendia de noite, e não cessava. A minha alma recusava consolo. Aqui o salmista está muito triste. Ele está orando, chorando, clamando. Como quando a gente passa a noite acordado preocupado com algo. Já ficou assim, sem conseguir dormir, só pensando? O salmista estende a mão para Deus como uma criança que estende a mão para o pai ou para a mãe, esperando ajuda. Ele não quer consolo de ninguém, só quer Deus. Isso mostra como ele confia no Senhor, mesmo sem entender o que está acontecendo. Versículo 3. Quando lembrar dói. Lembro-me de Deus, e me lamento. Queixo-me, e o meu espírito desfalece. Sabe quando a gente lembra de tempos bons e sente saudade? Às vezes, isso traz tristeza, porque comparamos com o que estamos vivendo hoje. Aqui, o salmista está dizendo que até lembrar de Deus o fazia chorar. Não porque Deus fez algo ruim, mas porque ele se sentia longe dele. Versículos 4 a 6. Noite sem sono. Sustentas os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que nem posso falar. Considero os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite, chamo à lembrança o meu cântico, medito no meu coração, e o meu espírito investiga. Imagine uma noite longa, sem sono, em que a mente fica cheia de pensamentos. Já aconteceu com você? Às vezes, a gente canta baixinho, lembra de músicas que tocam o coração, mas nem isso alivia. Aqui, o salmista está tentando entender. Por que estou tão angustiado, se antes eu sentia tanta paz cantando para Deus? Versículos 7 a 9. As perguntas que todos fazemos. Rejeitará o Senhor para sempre? Não tornará a ser favorável? Cessou perpetuamente a sua misericórdia? Acabou-se a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Olha só, aqui ele faz perguntas bem difíceis. Mas sabe, não é errado fazer perguntas para Deus. É como quando um filho pergunta para os pais: você ainda me ama mesmo quando briga comigo? O salmista está confuso, sentindo que Deus não está ouvindo. Mas o bonito é que ele não vai embora, ele continua orando. Mesmo sem respostas, ele fica ali, conversando com Deus. Versículo 10, um ponto de virada. Então disse eu: isto é minha enfermidade, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Aqui começa a virada. Ele percebe que o problema está no seu coração machucado, na sua enfermidade. Mas decide fazer algo muito importante: lembrar dos momentos em que viu a mão poderosa de Deus agindo. É como quando a gente lembra de um abraço que recebemos em um dia triste. Só de lembrar, já aquece o coração. Versículos 11 e 12. A decisão de lembrar. Lembrar-me-ei das obras do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. Agora ele toma uma decisão. Vou parar de olhar só para o que está ruim. Vou pensar no que Deus já fez. Sabe, filho, filha, quando a gente está triste, é fácil esquecer tudo de bom que já aconteceu. Mas se pararmos e lembrarmos, quantas vezes Deus já nos livrou? Quantas portas ele abriu? É por isso que o salmista escolhe focar nas maravilhas do Senhor. Ele para de perguntar, por quê? E começa a declarar, eu me lembro. Versículos 13 a 15. Reconhecendo quem Deus é. O teu caminho, ó Deus, é em santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Aqui, ele começa a louvar. Ele lembra que Deus é santo, que não há ninguém igual a ele. Lembra que Deus libertou o povo do Egito com mão forte.
Lembra que Deus não muda, Ele é sempre o mesmo. É como se Ele dissesse: mesmo que eu não entenda agora, eu confio, porque já vi o que Deus pode fazer. Versículos 16 a 19. Deus no meio da tempestade. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Até os abismos se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus retumbaram. Também as tuas flechas correram de uma para a outra parte. A voz do teu trovão estava no redemoinho. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, e as tuas veredas pelas grandes águas, e os teus passos não foram conhecidos. Esses versículos são fortes. Falam do poder de Deus até mesmo nas tempestades. Ele anda por caminhos que a gente não vê. Sabe aquela chuva forte, com trovão e vento? Parece assustadora, mas Deus está lá também. Ele controla tudo. Deus pode passar no meio da tempestade da nossa vida e abrir um caminho, mesmo quando a gente acha que não tem saída. Versículo 20, Deus guia como um pastor. Guiaste o teu povo, como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. E o salmo termina assim: Deus é como um pastor que guia suas ovelhas com cuidado. Ele usou Moisés e Arão, mas quem estava por trás de tudo era o próprio Deus. Assim como um pastor não abandona suas ovelhas na noite escura, Deus não nos abandona. Mesmo quando parece que Ele está em silêncio, Ele está guiando. Aplicando a nossa vida. Agora deixa eu te contar uma história rapidinha. Um menino estava perdido no meio da multidão, no mercado. Ele começou a chorar porque não via mais a mãe. Mas a mãe via ele o tempo todo, só que estava a poucos passos atrás, observando. Quando ele parou de correr e chorou bem forte, a mãe correu, o pegou no colo e disse: Eu nunca tirei os olhos de você. Deus é assim. Mesmo quando a gente acha que está sozinho, Ele está nos observando com amor. O Salmo 77 nos ensina que, quando tudo parecer escuro, a gente pode lembrar de tudo que Deus já fez. E isso vai renovar nossa fé. Conclusão: o segredo do Salmo 77 não é fingir que está tudo bem. É ser sincero com Deus, chorar se for preciso, fazer perguntas. Mas, principalmente, lembrar que Ele é fiel e que nunca nos deixa sozinhos. Se hoje você está triste, faça como o salmista: conte tudo para Deus. Lembre-se das bênçãos do passado. E confie que Deus está agindo, mesmo em silêncio. Vamos juntos dizer: Deus, eu confio em Ti, mesmo quando não entendo. Eu me lembro das Tuas maravilhas. Amém? E se essa mensagem falou ao seu coração, assim como falou ao meu, eu te convido a continuar caminhando com a gente. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha com alguém que também precisa lembrar que Deus não esqueceu de nós, mesmo quando parece estar em silêncio. A palavra de Deus nos fortalece, consola e nos ensina a olhar para o alto, mesmo nos dias mais difíceis. E o Salmo 77 nos lembra: podemos confiar em um Deus que já fez maravilhas e que continua cuidando da gente com amor. Então guarda isso com você hoje. Mesmo que tudo pareça escuro, Deus continua sendo luz. E Ele está guiando seus passos, como um bom pastor cuida das suas ovelhas. A gente se encontra no próximo vídeo. Fica com Deus, e não se esquece: Ele está bem perto, mesmo quando o coração não consegue sentir.